amigos e amigas. Hoje é o nosso 10º vídeo sobre a história do desenvolvimento econômico brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre a crise da ditadura militar, as torneiras que os Estados Unidos fecharam, que vai de 1970 a 1979, e a crise que a ditadura militar se estabeleceu e foi obrigado a fazer algumas concessões. Mas antes de iniciarmos, vá aqui embaixo, clique para se inscrever em nosso canal e clique também no nosso sininho para receber nossos vídeos em primeira mão. Bom, tudo começa no Brasil nos anos 1960, como no mundo. Só que os ditadores de plantão no Brasil, tapados como sempre, não perceberam que o mundo estava em crise. Só olharam para os umbigos deles e para as classes dominantes. Não perceberam a profunda crise das guerras que estava em curso no mundo. E essas guerras que estavam em curso no mundo são guerras no Oriente, na Coreia, são guerras no Vietnã, é a luta pela Guerra Fria entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os ditadores de plantão, não sabendo o que era geopolítica global, embora tivesse um ditador mor chamado Goberido Couto e Silva, que era metido a entender da geopolítica global, não entendeu os absurdos que o mundo passava. Não perceberam que os recursos eram escassos e os recursos iam para aqueles que apoiavam os Estados Unidos ou a União Soviética. Essa é a geopolítica daquele momento. Grandes artistas fazem o carnaval contra a ditadura militar. Os jovens destemidos lutam contra a ditadura militar. Festivais espalhados em todas as televisões, em todas as rádios do país. Era o Brasil que dava certo. Era o Brasil que começava a dizer não à ditadura militar, embora sempre dissesse não, só que era reprimida na música, no teatro, no cinema, na televisão. Tudo, como dizia Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser um novo dia, apesar da censura, apesar da ditadura intransponível. O Oriente em crise. Os Estados Unidos em guerra aberta contra o mundo, contra a União Soviética, contra o Vietnã. E os Estados Unidos enfrentam um problema gravíssimo, que eu já falei no vídeo anterior, e que o que foi que os Estados Unidos enfrentaram? Enfrentaram uma guerra com o Oriente. E essa guerra com o Oriente, porque ele sempre foi a favor do Estado, da Constituição do Estado de Israel. Começa uma guerra no Oriente, a Guerra dos 6 Dias, entre Egito e Israel.
pelo lado do Egito, o grande chefe de Estado, Moshe Dayan. Pelo lado de Israel, estava lá os Estados Unidos em sua defesa intransponível. Aí surge a grande guerra no Oriente, a grande crise no Oriente com a formação da Liga Árabe. E a formação da Liga Árabe leva o preço do combustível à estratosfera. Parece até o século XXI, com o governo de Jair Messias Bolsonaro, em que o combustível está a preço de ouro ou diamante. Enquanto isso, os ditadores de plantão não perceberam a crise global, que não se chamava assim ainda. A globalização é do século XX. Enquanto isso, no Brasil, a ditadura vendia o desenvolvimento a todo custo. Esse é um país que vai para frente. Era assim, o cântico da absurda ditadura militar. Os Estados Unidos queriam dominar. E para dominar, eles colocaram dinheiro à torta e à direita no Brasil. Eram obras para todos os lados. Eram obras faraônicas para mostrar o potencial desenvolvimentista do capitalismo. Estamos saindo da década de 60 e entramos na década de 70. Médici sai de cena. Emílio Garrastazu Médici, o sanguinário, que fez absurdos na ditadura militar. Médici sai de cena e entra no dia 15 de março de 1974, Ernesto Geisel. 1974 também tivera uma Copa do Mundo, só que desta feita, ao contrário de 1970, o Brasil perdera a Copa do Mundo. Logo, não sobrou à ditadura militar fazer propaganda da seleção brasileira com jogadores de futebol tirando fotos do presidente, com os presidentes de ditadores de plantão. Geisel, um descendente de alemão, um general, Geisel começa o seu governo querendo pirraçar os Estados Unidos depois de tentar sugar, porque a ditadura militar tentou sugar dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos não seja santo, a gente sabe dos ditames absurdos dos Estados Unidos da América, mas a gente sabe também os absurdos que os militares tentaram e sempre fizeram no Brasil. E eles quiseram sugar dos Estados Unidos. Geisel lança um projeto de energia nuclear no Brasil. E esse projeto de energia nuclear de Geisel era Angra 1, Angra 2, Angra 3, lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E Geisel, para mostrar todo o seu ódio dos Estados Unidos como legítimo descendente de alemão, Geisel, em vez de comprar tecnologia americana, ele compra tecnologia alemã para colocar em Angra 1, 2 e 3. Os Estados Unidos fecham demais a torneira, fecham ainda mais com a indisciplina dos subservientes generais. A falta de recursos internos e externos era gritante, e essa falta de recursos internos e externos leva o Brasil a uma condição vexatória. O Brasil estava vexatoriamente apresentado ao mundo.
1974, como 1970, é também ano de Copa do Mundo, e o Brasil, em 74, ele perde para a Holanda, para o futebol mágico da laranja mecânica holandesa. E não sobrou aos militares de plantão, aos ditadores, propaganda sobre futebol. Só lhe restou lamentar, porque o chumbo viria depois. O Brasil apresentava os piores números de sua história no balanço de pagamentos. O que é o balanço de pagamentos, meus amigos e minhas amigas? Balanço de pagamento é o registro de todas as transações que um país realiza com o exterior. E o Brasil apresentava os piores números, balanço na conta fundamental, que é a conta de exportação e importação. O Brasil apresentava resultados ridículos. Tanto que, em 1974, o presidente Ernesto Geisel lança um slogan. E qual é esse slogan? Exportar é o que importa. Por quê? Porque o Brasil importava mais do que exportava. Consequentemente, a sua balança de pagamentos, que é o resultado entre o que importa e o que exporta, era absurdamente negativa. E o Brasil começou a exportar tudo, de jogador de futebol, criança, né? Milho, feijão, começou a exportar tudo. A crise interna se aprofunda com tanta exportação. Afinal, exportar era o que importa. A inflação aumenta porque eu levo os produtos que era para o consumo interno brasileiro, eu levo lá para fora. Consequentemente, eu desabasteço o mercado interno. Foi esse o resultado desses imbecis chamados militares. A ditadura militar, que tenta promover um desenvolvimento sem lenço e sem documento, como diria Caetano Veloso, restou apenas a dívida. A dívida absurda que até hoje está em nossos calcanhares. Está vendo, meus amigos? 1974 é também um ano emblemático, porque acontecem eleições de senadores, deputados federais no Brasil. Fernando Henrique Cardoso, que viria a ser presidente em 1994, se elege senador pelo estado de São Paulo e apoiado pelo então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva, que viria também a ser presidente da República, que nós vamos falar do governo do grande Lula. O governo da ditadura militar de Geisel perde as eleições. Perderam. Principalmente no Senado, fez minoria absoluta no Senado. Cada estado brasileiro, e olhe que em 1974 o Brasil só tinha 22 estados. E cada estado só tinha 2 senadores. Olha a conta, olha a matemática. Com a derrota de 74, a ditadura militar cria a figura do ditador, ou do senador, desculpe-me, eu estou na ditadura, e é normal falar no ditador. A ditadura militar cria a figura do senador biônico, ou seja, cria
criou um senador biônico, sem voto, sem nada, em cada estado do Brasil. Ou seja, cada estado do Brasil ganhou um senador a mais. Eu tinha só 22, passei a ter 44. Olha que absurdo. Para segurar a derrota absoluta que a ditadura teria sofrido. Geisel, nesse mesmo período, fecha o Congresso Nacional, até que o Congresso Nacional tenha a sua maioria, quando os senadores biônicos tomam posse. E na Bahia tinha um senador biônico chamado Jutaí Magalhães, que depois se elegeu como senador na chapa de Valdir Pires, governador, em 1986, quando Valdir se elegeu com uma vitória estupefante em 1986 para o governo da Bahia. Os anos eram de crise, e a ditadura não percebia isso, os ditadores com a cabeça pequena não percebiam. Os ratos começaram a pular do navio. Foi. Os ratos começaram a pular do navio. A CM e tantos outros. Mas vamos lá. Em 1979, o mundo começa a dar os seus sinais que quer mudar. Em 1979, os Estados Unidos da América elegem como presidente o cowboy texano chamado de Ronald Reagan. Com a capa de combater a inflação, aumentar os impostos para, consequentemente, aumentar as receitas, os Estados Unidos já tinham experimentado o impeachment de Richard Nixon em 74, os Estados Unidos em crise financeira absoluta com o fim do padrão ouro, e os economistas da época, brasileiros, diziam que era bom para os Estados Unidos, era bom para o Brasil, mas eu costumo dizer que o que é bom para os Estados Unidos era bom para a Inglaterra. E a Inglaterra elege como primeira-ministra a senhora Margaret Thatcher. O que era bom para os Estados Unidos virou excelente para a Inglaterra. E a Inglaterra e os Estados Unidos começam a implantar no mundo o liberalismo, um novo liberalismo depois da morte do Estado do bem-estar social. Era um neoliberalismo implantado no mundo, era a desregulamentação, a regulamentação em alguns países que nós vamos explicar já a vocês. Foi assim que aconteceu. E a ditadura estava encurralada, como dizia o grande jornalista e escritor Hélio Gaspari, na sua coleção formidável sobre a ditadura, ele chamou esse período da ditadura encurralada. E o Brasil não se rende ao liberalismo. O Brasil ainda continua vendendo as benesses da ditadura. Porque a ditadura pressupõe um Estado mínimo. E o que é o Estado mínimo? O Estado que cuida da segurança nacional, da educação, o Estado que cuida da promoção da justiça e só. Era o Estado mínimo que o neoliberalismo pregava. Enquanto isso, o Brasil, em 1979, enquanto os Estados Unidos e Inglaterra, dos maiores países do mundo, e a Rússia comunista, vendia
um país diferente, o Brasil elegia em 15 de março e deu posse no dia 15 de março o último dos ditadores, João Batista de Oliveira Figueiredo. E João Batista de Oliveira Figueiredo, para tentar, era um general de cavalaria, e como general de cavalaria ele gostava mais do cheiro de cavalo do que de gente, como ele mesmo dizia, não sou eu que estou dizendo, ele que repetia isso. A gastança se tornou absurda, ele criou mais empresas estatais. Com a posse de Figueiredo em 1979, o que é que acontece? Protestos no Brasil inteiro, protestos contra a continuidade da ditadura. O mentor intelectual da ditadura, Goberido Couto e Silva, ele queria a todo custo ser o padrinho da abertura política, porque ele via que a ditadura estava fazendo água, estava morrendo. Mas não foi ele o pai da ditadura militar, o pai da abertura política. Foi o ministro da Justiça chamado Petrônio Portela. E veio a abertura política chamada de anistia ampla, geral e irrestrita. E os artistas se organizam no Brasil todo e começam a ampliar a luta pela anistia ampla, geral e restrita. Era a volta dos exilados, era a volta do irmão de Enfio, como cantou Aldir Blanc e João Bosco. Era a redemocratização do país com a ampliação dos partidos políticos. Eu saio do bipartidarismo entre Arena e MDB e entre cena PT, PCdoB, PDT, PTB, PMDB, PDS, PFL, eu entro todos os partidos. Com a abertura política, eu começo a fazer greves, e aí surgem as greves no ABC Paulista, e na greve do ABC Paulista, capitaneada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e comandado por Luiz Inácio Lula da Silva, que fora preso pela Lei de Segurança Nacional, o Brasil amplia a sua pluralidade. Grandes intelectuais do peso de Sérgio Buarque de Holanda, Francisco Efó, começa a idealizar um partido político novo. E esse partido político novo, que começa a ser idealizado em 79, é o Partido dos Trabalhadores, que viria a ser presidente da República alguns anos depois. Em 1981, com a abertura política, o Brasil começa a comemorar o 1º de maio. A ditadura fica assustada, sem recursos, sem apoio dos Estados Unidos da América. A volta triunfante dos sindicatos da UNE, dos sindicatos de todos os naipes que se espalham pelo país. As assembleias dos sindicatos eram tão grandiosas que eram feitas em estádios de futebol, como em São Paulo, na Vila Euclides. O presidente Figueiredo se isola, porque ele gostava mais do cheiro de cavalo. Juros altos, inflação galopante, dívida externa altíssima. E o Brasil de Figueiredo decreta moratória em 1982. O que é moratória? É o não pagamento dos compromissos externos que ele tem com o exterior. O Brasil numa profunda crise cambial, juros das dívidas externas absurdo, o descrédito externo que o Brasil passava era o sonho desfeito de uma nação que queria promover o desenvolvimento. Você está vendo
como é que eu destruo um país? Quer destruir um país? Bote militar no poder. É a fórmula mais certa de destruir uma nação, é colocar militares no poder. Está vendo como se destrói uma nação? E o nosso próximo vídeo será sobre o retorno das eleições diretas para governadores em 1982. A emenda das diretas já. A eleição de Tancredo Neves para o Congresso, para presidente da República de forma indireta. Esse será nosso próximo assunto. Mas nunca mais eleja um militar presidente da República, que você está jogando seu país na lata do lixo. Um grande abraço e fique com Deus.